Olá, amigos. Vamos iniciar agora mais uma aula de arquivologia, falando sobre um dos assuntos que mais costuma cair em prova na minha cadeira arquivologia. O assunto teoria das três idades. Teoria das três idades é um dos assuntos que mais costuma cair, cai com mais frequência, com mais constância. Teoria das três idades, que nós podemos chamar também de ciclo vital dos documentos, que nós podemos chamar ainda de estágio de evolução dos arquivos. Então, eu digo a vocês que são três as idades, três os ciclos ou três os estágios. Corrente, intermediário e permanente. Beleza? Repetindo. São três as idades, três os ciclos de vida dos documentos, ou três a evolução dos arquivos. Corrente, intermediário e permanente. Beleza? Então, vamos falar agora sobre as três idades. Ciclo de vida dos documentos ou ciclo vital dos documentos é o princípio norteador, da gestão de documentos. O que é isso, Valentini? Princípio norteador é aquele que vai te dar o quê? O norte, que vai te dar uma direção, que vai te dar um apoio para que você entenda melhor a gestão de documentos. Por isso que nós frisamos que o ciclo de vida dos documentos é o princípio norteador da gestão de documentos, porque a gestão, ela compreende todo o ciclo vital, ou seja, quanto tempo o documento vai ficar no arquivo corrente, que é o setor, que daqui a pouco nós vamos falar, depois ele vai para um outro arquivo, que é o arquivo intermediário, onde o documento lá aguardará a sua destinação final, que pode ser o recolhimento ou a eliminação de documentos. Portanto, por essa razão, nós afirmamos que o ciclo vital ou ciclo de vida dos documentos é o princípio norteador da gestão de documentos. Beleza? Um cidadão francês chamado Jean-Jacques Vallée, em 1973, isso é mais a título de curiosidade, só para vocês saberem quem foi que criou a teoria das três idades, quem criou o ciclo vital dos documentos. Foi esse cidadão aqui, da área documental, chamado Jean-Jacques Vallée, o francês, em 1973. Ele afirma o seguinte, que o ciclo de vida de documentos compreende três fases ou três idades: corrente, intermediária e permanente, que eu já falei para vocês agora há pouco, corrente, intermediária e permanente. Quando nós falamos em teoria das três idades, existem algumas definições que estão na lei mais importante da arquivologia, que é a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Aliás, essa lei nós vamos dar uma aula só sobre ela. E eu digo a vocês que a lei define o que é arquivo corrente, o que é arquivo intermediário, o que é arquivo permanente. O artigo 8º da Lei 8.159, que é a lei conhecida como Lei de Arquivos, que nós veremos mais adiante, numa aula posterior. Artigo 8º, os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes. Parágrafo 1º, definição de arquivo corrente. Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, cuidado, vamos até sublinhar isso aqui, isso é importante, mesmo sem movimentação. Então, consideram-se documentos correntes aqueles em curso, ou seja, em movimento, é o fluxo, é o trâmite, é o movimento, ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas o quê? Frequentes. Constituam objeto de consultas frequentes. Então, arquivo corrente é aquele cuja consulta ela é o quê? Frequente.
frequente. É o movimento, é o curso, é o trâmite, é o fluxo, ou mesmo que não haja mais movimentação, que não haja mais trâmite do documento. Se a consulta de determinado documento for frequente, a consulta será o que? Diz para mim? Corrente. Frequente consulta frequente, arquivo corrente. Consulta frequente, arquivo corrente. Beleza? Vamos lá. Continuando, vamos ver agora a definição que está na lei 8.159, a definição para arquivo intermediário, parágrafo 2º, ainda da lei 8.159, artigo 8º. Parágrafo 2º, consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Então, quando se fala em documento, nós vimos no parágrafo 1º documento corrente. Quando nós falamos documento intermediário, um arquivo intermediário são aqueles que, não sendo de uso o quê? Corrente, por razões de interesse administrativo, eles vão aguardar a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Ou seja, se o documento não é mais de uso corrente, significa que ele não é mais o quê? Frequente. A consulta deixou de ser frequente. A consulta passou a ser o quê? Não frequente, de uso eventual. Tranquilidade, estamos caminhando. E quando nós falamos aqui, quando fazem menção que o documento aguarda a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente, pessoal, é a mesma coisa, eu poderia dizer que aguardam a sua quê? Destinação final. Ou seja, se o documento tiver um prazo prescricional, vai ser guardado por um determinado tempo. Se ele não tiver um prazo prescricional, ou seja, se ele for imprescritível, será recolhido ao arquivo permanente devido ao seu valor histórico e documental e lá será preservado para sempre. Tranquilidade? Vamos lá. Parágrafo 3º da Lei 8.159, artigo 8º, agora é a definição de arquivo permanente. Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo, que devem ser definitivamente preservados, ou seja, para sempre devido ao seu valor histórico, probatório e informativo. Probatório e informativo é o que nós chamamos documental. Documental. Probatório informativo é o que nós chamamos documental. Quando eu der aula de avaliação de documentos, eu vou falar mais detalhadamente sobre os valores do documento, tá? O que é valor administrativo, o que é valor fiscal, o que é valor legal, valor jurídico, beleza? Valor probatório, informativo. Então, vimos aí as definições que estão na Lei 8.159, no artigo 8º, parágrafos 1º, 2º e 3º, definindo o que é arquivo corrente, o que é arquivo intermediário e o que é arquivo permanente. Então, pelo que eu já falei, resumindo, em cima das definições que nós vimos da Lei 8.159 de arquivos corrente, intermediário e permanente, resumindo, arquivo corrente, a consulta é o quê? Frequente. Arquivo corrente, consulta frequente. Primeira idade. Arquivo corrente é a primeira idade. Arquivo intermediário, a consulta é não frequente. É a segunda idade. E o arquivo permanente são os documentos que serão preservados para sempre e é a terceira idade. É o documento, arquivo permanente, a documentação histórica, documental, probatória, informativo, né? O arquivo permanente é aquela documentação que vai ser utilizada, isso é uma dica, dica do Valentini, dica de prova. O documento que é utilizado como fonte de pesquisa, o documento que é utilizado como fonte de pesquisa é a documentação que será preservada para sempre, tá certo? Então,
corrente, consulta frequente. Corrente, consulta frequente. Intermediário, consulta não frequente. E o permanente é o documento que será utilizado, sobretudo, como fonte de quê? Pesquisa. É isso aí. Vamos lá. Vida que segue. Continuando. Costuma cair muito em prova a seguinte pergunta. Quanto ao grau de frequência de uso, nós podemos classificar os arquivos em, respondam para mim, correntes, intermediários e permanentes. Então, quanto ao grau de frequência de uso, nós podemos classificar os arquivos em correntes, intermediários e permanentes. Corrente, primeira idade. Intermediário, segunda idade. E permanente, terceira idade. Corrente, primeira idade. Intermediário, segunda idade. Permanente, terceira idade. Repito para vocês fixarem, para vocês memorizarem. Sou chato, é para vocês memorizarem. Tranquilidade? Vamos lá, vamos continuar. Quando nós falamos em relação à documentação, né, o que é arquivo corrente, o que é arquivo intermediário, arquivo permanente, no meu livro, Arquivologia para Concursos, que eu já disse a vocês no nosso primeiro encontro, Conceitos Fundamentais, está na 4ª edição já, da editora Campos Elsevier, agora Grupo GEM, foi para o Grupo GEM, nós dizemos o seguinte, no meu livro, arquivo corrente ou de primeira idade, guarda documentos consultados com frequência, vocês já sabem, devido ao seu uso funcional, administrativo, isso tem íntima relação com a própria finalidade funcional imediata dos arquivos. Lembram que nós vimos na aula sobre órgãos de documentação? Então, arquivo corrente ou de primeira idade, guarda documentos consultados com frequência devido ao seu uso funcional, administrativo, jurídico, ou seja, ligado à finalidade dos arquivos. Arquivo intermediário ou segunda idade, guarda documentos que não são consultados mais com tanta frequência, então a consulta é eventual, não frequente, vocês já sabem, e que aguardam a sua destinação final em depósito de armazenamento temporário. Então, o arquivo intermediário é um arquivo o quê? Transitório, é um arquivo temporário. O arquivo intermediário é um arquivo transitório, temporário. Se eles perguntarem numa prova, onde é que os documentos aguardam a sua destinação final? No arquivo intermediário. É isso aí. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado, tá vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço, espero você. Tchau, tchau.